Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Davi, professor do Cotec Luiz Humberto de Menezes. Vamos lá para mais uma aula no curso de auxiliar administrativo. Estamos estudando o módulo Roteiros Administrativos. E dentro do módulo Roteiros Administrativos, nós vamos estudar um tema hoje muito importante para todos nós. Aplicar a gestão do tempo ao desenvolvimento das tarefas. Tema muito importante, aula de número 9. Vamos para frente então, vamos dar continuidade à nossa aula. Falando aqui da gestão do tempo. O que é a gestão do tempo? Gestão do tempo é um conjunto de técnicas usadas para aprimorar a realização de tarefas, de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas. O gerenciamento de tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliam no cumprimento das atividades e projetos, dentro dos prazos estabelecidos com resultados satisfatórios. Então, quando a gente fala dessa aplicação de gestão do tempo ao desenvolvimento das tarefas, é cronometrar aquilo que a gente precisa fazer, as nossas metas. Eu preciso trabalhar 1 hora em cima de cada meta. Eu preciso trabalhar 1 hora em cima de uma planilha. Eu preciso cronometrar o meu tempo para que eu consiga atingir os meus objetivos, ou seja, atingir os objetivos propostos pela empresa a qual trabalho e muitas vezes os objetivos propostos por mim mesmo. Qual é a importância da gestão do tempo? Quando a gente fala assim da importância, né? Então, qual seria a importância da gestão do tempo? A gestão do tempo é uma habilidade fundamental em todos os âmbitos da vida, embora seja mais comum haver essa preocupação no trabalho. Ela também se aplica muito bem na rotina pessoal. Então, a gente preocupa mais, né, no trabalho, né, de cumprir com as nossas obrigações, desenvolver o nosso trabalho no prazo, entregar o produto no tempo certo. Mas quando a gente fala dessa importância da gestão do tempo, a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal, administrar bem esse tempo no nosso lar, com a nossa família, com nossos filhos, com nossos pais. Então, tudo isso pode ser administrado através da gestão do tempo, cronometrar aquilo que você precisa fazer em tempos e cumprir com esse tempo. Quando você administra melhor o seu tempo, consequentemente aumenta o seu rendimento. Isso é um fato. Isso, por sua vez, contribui com a elevação do bem-estar, o que garante uma proximidade de felicidade plena. Ou seja, quando você vê as suas tarefas sendo cumpridas no tempo certo, no prazo certo, quando a gente vê na empresa, né, a empresa alcançando metas, nós conseguimos atingir as metas propostas pela empresa, nosso salário vem melhor, as coisas melhoram para nós. Isso não é bom? Imagina a nossa vida pessoal. Isso traz sensação elevada de bem-estar. Missão cumprida, consegui alcançar os meus objetivos. No ambiente corporativo, ainda os benefícios podem ser sentidos nos resultados da empresa, nas metas alcançadas e no clima organizacional mais leve. Então, isso é muito bom na empresa e na nossa vida pessoal, a gente administrar esse tempo para cumprir com as nossas metas. Aí nós temos aqui como fazer. Vamos lá. Então, aplicar gestão do tempo, qual é a importância e como fazer uma boa gestão do tempo. Vamos lá, nós temos aqui, né, convencionando da importância de realização de gestão do tempo, nós temos aqui algumas dicas sobre gerenciar as suas atividades. Quais são essas dicas? A primeira, planejamento. Primeiro passo, sem dúvida, né, é o planejamento. Sem ele, você corre o risco de assumir mais tarefas do que realmente consegue alcançar. Então, o primeiro passo, fazer um planejamento, né? Planejar como será o meu dia de trabalho, fazer um planejamento em cima de horas para cada função que eu desenvolvo dentro de uma empresa, para cada planilha que eu desenvolvo,
para cada passo que eu vou dar. Então eu preciso fazer um planejamento. A empresa precisa ter planejamentos para os seus funcionários, para o crescimento da empresa, para os projetos futuros. Então tudo inicia com planejamento. Segundo passo, definir as metas. Eu tenho que definir metas. Metas pequenas, não. Eu tenho que definir metas. Assim, metas que eu vou alcançar com um certo trabalho, mas também não colocar metas impossíveis de ser alcançadas. Então eu preciso calcular se eu consigo correr 10 quilômetros, isso significa que eu posso ir um pouquinho mais. Então eu vou correr 11. Então, se eu consigo correr 10, eu vou colocar uma meta de 11 quilômetros. Aí eu vou correr os 11 quilômetros. Então eu vou atingir a meta proposta. Então, quando a gente fala dessa definição de metas, não adianta a gente querer jogar uma meta muito alta, impossível de ser alcançada, certo? Então a gente tem que tentar calcular uma meta que a pessoa com um pouco de esforço consiga atingir essa meta. Bom, definiu as metas, aí vem os prazos. Esses prazos também é muito importante porque os prazos vai ser calculado em cima das metas que serão passadas. Então a gente tem que saber certinho a questão dos prazos para não jogar um prazo grande demais ou um prazo curto demais para não correr o risco de não conseguir cumprir a meta. E eu sempre digo que é muito importante a gente ter uns 2 dias aí ou um tempo, né, umas horas em cima desse prazo. Pelo menos se for 30 dias, então eu posso ter uns 2 dias. Então, se são 30 dias, eu vou jogar 28 dias para ter 2 dias aí por conta dos imprevistos. Se são 10 horas, eu posso jogar uma meia hora, né, a menos, no caso 9 horas e meia, para eu ter meia horas aí para poder, se caso acontecer o imprevisto, eu conseguir cumprir essa meta. Então é sempre bom trabalhar com alguma margem ali de erro para você não ficar frustrado no final do procedimento. Os agendamentos. Nós até falamos sobre a agenda ontem, né? Isso aqui é muito importante, a gente colocar na agenda tudo que a gente precisa fazer, cumprir certinho o nosso planejamento, né? O planejamento deve estar na nossa agenda e a gente vai cumprir com esse planejamento dentro da nossa agenda para a gente não ficar perdido. Aí nós temos aqui, faça mais escolhas. Se você, né, precisar mesmo realizar tudo o que está na sua lista, faça um exercício de reflexão sobre os seus afazeres. É possível escolher o que você quer cumprir. É claro que muitos deles são deveres e não podem ser deixados de lado, mas certamente você encontrará alguns dispensáveis. Opte pelas atividades que tenham relações com os seus propósitos. Não é raro estabelecermos itens na nossa lista de alinhamento aos nossos objetivos. Além disso, deixe de lado o amém. Não aceite tudo que lhe é pedido. Aprenda a dizer não quando você está atribuindo mais ou não tem interesse genuíno em uma proposta. Então, pessoal, é muito importante a gente saber dizer não, porque quando a gente fala dessa questão de fazer as escolhas, às vezes vem algumas propostas e essas propostas não estavam dentro do nosso projeto, não estavam dentro do nosso planejamento, não está dentro de nossas metas e aí a gente vai ter que aprender a dizer não para algumas propostas para não atrapalhar o nosso planejamento, para não atrapalhar o desenvolvimento, porque a gente já tem horas estabelecidas, metas estabelecidas, e se a gente não cumprir isso, a gente não vai conseguir cumprir com essas metas. Priorize as tarefas. Aqui, quando a gente fala de priorizar, é sempre priorizar aquelas tarefas mais importantes. Qual é a mais importante? A qual eu preciso fazer primeiro? Então, sempre priorize as mais importantes, porque pode ser que no final você tenha algum imprevisto e não consiga cumprir com todas as suas tarefas, mas pelo menos você fez as que eram mais importantes que precisava ser feito. Delegue tarefas. Na dica acima você viu que as tarefas urgentes e poucos importantes podem ser delegadas. Mas na verdade não são só elas.
você pode atribuir diversas atividades para outras pessoas. Quando a gente fala dessa delegação de tarefas, né, quando a gente tem algumas tarefas que nós podemos aí dividir com outras pessoas ou passar para que outras pessoas possam nos ajudar a concluir com o nosso objetivo, certo? Então, se você trabalha numa empresa ou até mesmo dentro de casa, você está ali sobrecarregado, por exemplo, minha esposa tem algumas atividades dentro de casa. Quando eu vejo que ela está sobrecarregada, eu ajudo ela nas suas atividades para amenizar os impactos ali das atividades do dia a dia sobre a sua saúde, né, sobre o cansaço físico. Então a gente pode delegar essas tarefas, dividir essas tarefas. Na empresa não é diferente, né? Se eu estou atarefado e tem outra pessoa que está mais tranquila, eu posso dividir as tarefas com ela, para que todos nós conseguimos atingir um objetivo geral. Aqui nós temos: fuja da procrastinação. A tal procrastinação costuma pegar todo mundo de jeito. Que atire a primeira pedra quem nunca deixou para amanhã o que poderia ser feito hoje. Então isso aqui é um ditado bem popular, conhecido por todo mundo, né? Quem nunca deixou para amanhã o que poderia ter feito hoje? Muita gente já deixou, eu mesmo já deixei algumas vezes, mas é sempre bom, é sempre importante a gente não deixar para amanhã. Faça hoje, amanhã você não vai ter preocupação com isso, certo? E pode ser que amanhã você não consiga fazer, isso vai te trazer um problema, um constrangimento muito grande. O problema na realidade é quando isso se torna comum, principalmente isso. Pessoal, isso aqui é igual gente que mente muito e acredita na própria mentira. É um problema sério. Bom, organize as pautas. Então nós temos que organizar as pautas, né? As pautas durante a rotina precisam ser estratégicas. Isso quer dizer que além daquelas necessárias para alongamento e descanso, você precisa parar em alguns períodos para recuperar a criatividade e disposição. Mantenha-se focado e concentrado até onde puder. Não force demais. Quando sentir que está estagnado em uma atividade, pare, tome uma água e caminhe. Então, pessoal, quando você estiver tentando fazer algo que não estiver dando certo, e você já tentou ali por mais de meia hora, uma hora, pare um pouquinho, deixa aquilo ali quieto, vai tomar uma água, vai descansar a sua cabeça, né? Essa questão de organizar as pausas aqui, isso é muito importante, porque se você dá uma pausa ali naquele momento que você está, né, focado, você consegue voltar ali e consegue fazer aquele trabalho, porque às vezes a gente está tão focado numa vírgula que a gente esquece que existe o resto da frase para ser feito. Então esquece da vírgula por um instante, faça o resto da frase, depois você volta lá e conclua com essa vírgula. Evite as multitarefas. Pessoal, isso aqui também é muito importante. Por quê? Ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim, desde que seja saudável, sem grandes contratempos, tudo bem. Mas isso não pode ser um fardo. Se for caso, evite abraçar muitas obrigações. Então, pessoal, quando você vê que as obrigações estão pesadas demais sobre sua vida e você não consegue mais carregar, você não consegue mais levar, então evite esse tipo de tarefa. Por quê? Isso vai trazer um esgotamento físico e mental para sua vida. E vai chegar um momento que você não vai suportar, você vai estourar e aí você não vai conseguir fazer mais nada e às vezes vai ofender as pessoas, maltratar as pessoas. Então, vá até onde você consegue ir e vai um pouquinho mais, mas não além daquilo que você não consiga fazer. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, né, gestão do tempo na era digital. Nós sabemos que o mundo ele gira muito rápido e nessa era digital nós estamos aí cada vez correndo mais. Na era digital tudo é veloz. A própria tecnologia avançada do nosso tempo imprime velocidade em tarefas. Quem não acompanha sente uma espécie de frustração, como se fosse competitivo ou suficiente, não estando à altura do que se exige atualmente. E isso por esse e ir por esse caminho é um erro, assim como
encarar a tecnologia como vilã. Ela, na verdade, pode ajudar bastante na correria e gestão do tempo. Basta lembrar que falamos antes, citando o Google Agenda, por exemplo, como uma ferramenta muito eficaz para a organização e os compromissos. Ela é gratuita, contribui com o planejamento que já pode ser acessada em qualquer lugar diretamente do celular. Então, pessoal, nós podemos usar aí essa agenda do Google, que é gratuita e vem para nos ajudar. Lá tem datas, despertadores e ajuda muito no desenvolvimento das funções. Então não adianta a gente querer encarar a tecnologia como algo ruim, algo que veio para atrapalhar. Não, a tecnologia ela veio para ajudar. A tecnologia veio para somar. Se nós encararmos a tecnologia como um benefício, nós vamos muito longe. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Né? Espero que vocês tenham aprendido muito. Deixa aí nos comentários alguma pergunta, aquilo que vocês ficaram em dúvida. Nós vamos estar respondendo posteriormente. Um grande abraço a todos vocês e uma boa aula.